Oi, gente. O vídeo de hoje é um vídeo de um papo que eu quero ter com vocês, que tá tudo bem não estar tudo bem. Isso foi pauta do meu encontro de uma mentoria com uma cliente minha. E na verdade, hoje eu tô vivendo esse dia também, né? Eu falo que o quanto é importante a gente se autoconhecer e passar por esses processos e olhar para isso, né? Por muitas vezes a gente se culpa, a gente se entrega, a gente não reage bem nos dias que a gente não tá bem. E hoje eu quero só te dizer que tá tudo bem não estar tudo bem. E diante desses dias, quais são as melhores escolhas que você pode fazer diante dessa situação que está se apresentando para você? Claro que, guardadas as proporções, cada uma vai ter sentimentos diferentes em relação às coisas que estão acontecendo com a sua vida, mas diante dessa situação, o nosso cérebro ele tende a vir nos contar várias mentiras nesses dias que a gente não tá bem. E eu vou exemplificar aqui para vocês do que o meu cérebro faz comigo. E até mesmo alguns gatilhos, fruto do que eu consumo, vem e acaba piorando esse meu sentimento, né? E na verdade, eu noto que, por exemplo, nesse dia de hoje, eu vejo que alguns gatilhos foram dados ao longo dos meus dias, dos meus últimos dias, que chega uma hora que o copo enche por eu não estar esvaziando, entende? Então, quanto é importante a gente esvaziar o nosso copo, tá? Porque nós somos um copinho. E aí vai enchendo. E a gente precisa esvaziar, tirar as coisas ruins, sabe? Fazer aquele movimento de limpeza, soltar, para que as coisas continuem entrando. Porque eu falo que a vida ela não para pra gente passar por um processo de autoconhecimento. E quando a gente entende isso e as coisas estão acontecendo, e não só para um processo de autoconhecimento, né? Diante de um luto, diante de um dia difícil, diante de situações desafiadoras, diante de uma perda, diante de sentimentos negativos, enfim. A vida ela não para, as coisas continuam acontecendo. E eu falo que às vezes você tá passando por uma turbulência e vem e senta outra turbulência no seu colo. E aí, à medida que você vai, sabe, sobrevoando nessas turbulências, tentando sobreviver a essas turbulências, as coisas continuam acontecendo, né? E que não é fácil, né, fazer escolhas, principalmente nesses dias que a gente tá mais xixelenta, diga-se de passagem. Então hoje foi um dia que eu acordei dessa forma, eu já vi na hora que eu acordei, porque geralmente eu acordo muito disposta, muito feliz e alegre, eu já acordei pesada, né? E aí eu sei por conta dos gatilhos do que aconteceram, isso acabou somatizando para que eu acordasse assim. E aí esses pensamentos que vêm, e aí eu vou até mesmo abrir alguns aqui para vocês, são pensamentos que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E aí eu vou falar aqui alguns que estão vindo para mim nesses últimos dias, que foram até mesmo fruto de gatilhos que eu acabei consumindo na internet, de conteúdos que acabaram corroborando para que meu copo enchesse e eu erradamente não soube esvaziar esse copo. Essa semana eu acabei consumindo alguns conteúdos de divórcio que me colocam num lugar ruim e me colocam num lugar onde eu me sinta culpada, na qual eu me sinta mal. Esses dias eu li um post, assisti um post, aliás, de um produtor de conteúdo que eu adoro muito, que eu aprendi muito com ele, já fui aluna dele, do Jacob, no Instagram, na qual ele trazia dados em relação às crianças de pais divorciados. E aquilo são dados, né? E aquilo ali me machucou demais, porque mostram os traumas que um divórcio gera numa criança. E aí os comentários são bastante desafiadores também, né? Aí começa a entrar a religiosidade. O quanto a religiosidade te aponta, te pune, te coloca em lugares ruins. E aí junto com os dados, porque eu falo que ali ele trouxe os dados, ele mostrou os dados, né? O que acontece com essas crianças. Você lendo os comentários dessa galera religiosa, acaba com que aquilo machuque ainda mais. Eu falo que passar por um processo de divórcio é uma escolha que não é natural. Nossa, eu pelo menos, eu casei para continuar casada, né? Só que as coisas no decorrer da vida se mostraram de uma forma diferente, na qual eu já conto aqui nos meus vídeos, e eu tomei essa decisão de sair.
E o fato de eu ter tomado essa decisão faz com que eu sinta essa culpa. Faz com que sentimentos de destruição, tá? Eu acho que eu tô destruindo tudo. Tanto da parte emocional quanto da parte financeira. Olha para você ver o quão ruim é você começar a alimentar esses pensamentos e sentimentos que vêm. E eu tô colocando luz neles aqui porque por muitas vezes você tá sentindo isso e você se culpa de estar sentindo isso. Mas ao longo do vídeo eu vou mostrar como eu tenho feito e como eu já fiz diante desses pensamentos para poder até mesmo transmutar, seguir, continuar, né? E aí eu me questiono até mesmo diante desse conteúdo que foi produzido ali na internet, cadê as evidências, cadê o que acontece com as crianças onde os pais não têm a coragem de buscar um caminho novo, de entender que o ciclo do casamento acabou, não tem a coragem de ir para a vida. O que acontece com essas crianças? O que essas crianças aprendem? Como isso vai reverberar na vida dessas crianças quando adultas? É aquele negócio, a gente não consegue mensurar algumas coisas, mas a gente tem de perto algumas histórias, de clientes que eu já atendi e atendo, de pessoas que eu convivo perto e vejo nitidamente que não tem um bom casamento, se mantém num casamento falido por religiosidade, por família, por muitas vezes por patrimônio, enfim. Eu não sei o que culmina uma pessoa se manter num casamento falido, né? Cada um tem os seus motivos e eu não tô aqui para julgá-los. Mas é nítido de ver o quanto as crianças, elas sentem isso. E elas somatizam, elas têm transtornos. É nítido de ver. Então você vê os transtornos nas crianças fruto desse ambiente que os pais vivem e na qual eles não estão felizes juntos e essas crianças reverberam isso, né? E uma coisa que eu quero até mesmo falar para vocês em relação a nossos filhos, nós ensinamos muito mais os nossos filhos pelas nossas ações do que pelas nossas palavras. Porque é fácil falar, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas os nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo que a gente faz, como a gente é, do que pelo que a gente fala. Eu consegui mostrar isso ontem numa sessão com a minha mentoranda, na qual ela contou sobre ela, né? Eu falo que ela contextualizou, começou toda a sessão falando como ela estava se sentindo, como que, enfim, trouxe detalhes, né? Eu falo que ali ela tá sangrando e ela tá sangrando num lugar seguro, onde ela é ouvida, acolhida e o lugar é para isso. E depois ela veio num outro momento da sessão e relatou como a filha dela estava, quais eram as atitudes que a filha dela estava tendo e que aquilo estava gerando uma preocupação muito grande para ela. E aí eu contextualizei, eu falei para ela assim, você consegue visualizar que, guardado as proporções, o que a filha dela faz, e aí eu falei assim, o que a sua filha tá fazendo é igualzinho o que você tá fazendo com você mesma? E aí ela falou, pô. Eu falei, à medida que você começar a cuidar de você, mudar essa forma de agir com você mesma, a sua filha vai aprender um caminho novo e vai conseguir fazer um caminho novo, porque você tá dando essa permissão para ela fazer. E ainda até falei para ela assim, eu falei assim, eu tô trazendo isso para você não como culpa, mas sim como uma inspiração para você querer mudar, para você poder fazer um caminho diferente. Que à medida que você fizer isso diferente, a sua filha vai ver, poxa, eu também posso fazer. E não só ver, ela vai sentir, porque a mãe vai estar vibrando numa energia diferente, vai estar fazendo ações diferentes. E eu falei assim, olha, guardadas as proporções, o que ela faz em relação ao que você faz, e aqui é nítido de ver que tem traumas, né? Esses traumas, cada uma com a sua mochila, eu falo assim, são fruto dessa história que vai se repetindo, né? E o quanto a gente precisa ter a coragem de parar algumas histórias em você. Entender isso por muitas vezes dói, né? Eu falo que eu tive a coragem de parar uma história de se manter num casamento falido, coisa que minha mãe não teve essa coragem. Essa minha coragem denota para minha mãe a falta de coragem dela. Só que ela acaba interpretando essa minha coragem como um abandono,
dos meus filhos. E ela falar claramente isso pra mim. E aí eu explico pra ela que eu não abandonei os meus filhos. E sim, eu só tive coragem de encerrar um casamento falido, na qual eu não era mais feliz, na qual ambos não faziam nada para que aquilo continuasse. Só que dói muito receber esse feedback da minha mãe, né? E na verdade eu acabei recebendo alguns feedbacks dela bastante desafiadores nos últimos tempos. Eu julgo até desnecessários, porque fala muito mais sobre ela do que sobre mim. Mas é aquele negócio, né? Eu preciso também entender que cada um tem a sua mochila e cada um entrega aquilo que tem. Mas se eu te falar que não machuca, eu vou estar mentindo, né? Machuca. E aí vem de lugares que você não espera. Você leva umas bordoadas da onde você não espera. Da onde você acreditava que seria um lugar seguro para você sangrar. E na verdade não é, né? Então por isso que a gente precisa saber onde a gente vai sangrar, né? E de fato, hoje eu tô sangrando. E eu sei que eu tenho um lugar seguro para sangrar e que não é aqui, porque eu falo que aqui é um tanque de tubarões e em tanque de tubarões a gente não se sangra. Mas eu quero contar para você, te mostrar até mesmo como que eu tenho feito, as ajudas que eu tenho buscado, os lugares seguros que eu busco para poder sangrar. E é isso que você tem que fazer também. E diante desses pensamentos e sentimentos que vêm e que insistem em nos contar algumas mentiras, maior parte, tá? Porque eu falo que, assim como a gente precisa ser a nossa melhor amiga, nós somos a nossa maior algoz. Porque é aquilo que eu te falei, eu me conheço, eu sei onde eu sou falha, aí vem questionamentos. Você fez escolha errada, você fez tal coisa errada, você tomou tal atitude errada, você escolheu um caminho errado. Aí vem a dependência emocional, a carência, nossa, como ela bate forte nesses dias. E aí você quer um lugar seguro, você quer alguém para cuidar de você, você quer alguém para te dar um carinho. E aí vem a dependência financeira, o medo de você não ser capaz de se suprir, o medo das escolhas que você vem fazendo em relação à construção do meu negócio, no meu caso, ou até mesmo em relação a decisões que eu tomo. E aí eu falo que vem como uma avalanche, eu falo que vem como levantes, assim, sabe? Quando passa um pensamento, vem outro, quando passa um pensamento, vem outro, quando passa um pensamento, vem outro. E eu falo que é uma chuva de pensamentos negativos que insistem em vir me contar várias coisas. E como reagir diante desses dias? Eu falo que tem mulheres que acabam não se levantando, ficando. Eu penso ao contrário, eu faço diferente. Eu falo que eu vou seguir no meu mínimo possível, no meu mínimo alcançável, dando o meu melhor dentro do meu mínimo que eu consigo. Agindo diante dos meus inegociáveis também. Então você precisa saber o que é inegociável para você. Eu vou te contar os meus inegociáveis. E se você quiser se inspirar para poder você também construir os seus, é fundamental isso, porque quando você sabe o que é inegociável para você, você vai fazer mesmo sem vontade. Então hoje eu fui treinar mesmo sem vontade. E aí eu treino fofo hoje. Eu falo que é um treino fofo. Não vai ser um treino onde eu vou dar o meu melhor, onde eu vou fazer, onde eu vou sair de lá morta. Não. É um treino fofo. Hoje foi um treino de 35 minutos. Na qual era para trabalhar a perna, era um treino para trabalhar força mesmo. Mas eu fiz um treino fofo. Mas eu fiz um treino. Mas eu cumpri meu inegociável. Não fiz cardio de manhã, geralmente eu faço, mas eu tava bem lenta e eu falei, não vou fazer um cardio hoje. Pode ser que mais tarde eu vá, porque uma das coisas que eu aprendi, principalmente quando eu tô com a cabeça barulhenta, é fazer alguma coisa que quebre esse ciclo. E fazer um cardio, para mim, quebra esse ciclo, né? Só que como hoje de manhã eu tinha umas demandas de trabalho, tinha outras coisas para fazer, eu acabei não fazendo cardio por falta de tempo, né? Mas que eu consigo hoje, ao longo do meu dia, ajustar esse tempo. E se eu ver que é necessário, eu vou lá e faço, tá? Então, quando eu me conheço, quando eu tenho os meus inegociáveis, eu ajo diante deles, né? Outro inegociável para mim é logo que eu acordo, é eu fazer uma meditação, eu fazer a minha oração. Hoje meus filhos estavam comigo e aí eu acabei entrando no quarto deles um pouquinho mais cedo e fiquei lá, olhando
observando, vendo os detalhes, fazendo carinho. Que mãe que não gosta, né? Eu falo que mãe que não enche o coração quando tá olhando seu filho dormindo e fica com o coração quentinho. E hoje, intencionalmente, eu fiz isso. Eu fiquei lá com o coração quentinho. Um momento com o Bibi, outro momento com o Fefe. E aí ali eu falei pra eles o quanto eles são amados, fiz carinho, sabe? Eu consegui desenhar no rostinho deles, assim, passar meus dedos e ver a perfeição. E ser grata pela vida deles. E me nutrir deles, do amor deles. E do amor que eu tenho por eles. E aí fui, preparei o café da manhã, foi bem tranquilo, né? Dados os comandos certos, né? Porque eu falo que de manhã tem dias que são mais desafiadores, tem dias que são menos. Na semana passada, na quarta passada, eles foram bem desafiadores, o meu mais novo, aliás, né? E aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer diferente hoje, porque semana passada você viu o que aconteceu. Aí eu dei o comando, lembrei ele, né? Falei, vamos fazer sem choro, sem manha, e vamos executar o que a gente está propondo aqui para que a gente possa ter uma manhã bem tranquila, bem leve. E aí eu já até coloquei Ho'oponopono para ficar tocando, enfim. E eu acredito que isso acaba melhorando a vibração da casa, né? Como um todo. E até mesmo as palavras que eu disse para eles de manhã acaba com que eu intenciono o dia deles também, né? E aí eu fui, já tinha feito a minha meditação, já tinha feito a minha oração, acordei eles, aí fui preparar café, fui me trocar, enfim, fazer minhas coisas como normalmente faço. E aí eu sigo fazendo o meu dia. E aí eu tenho também as tarefas que eu tenho para fazer, aquelas que são inegociáveis, importantes, que precisam ser feitas ao longo do meu dia, né? E sempre isso eu faço no meu dia anterior, né? Para me saber o que eu preciso fazer no meu dia seguinte. E aí, nesses dias que eu estou mais xixelenta, eu ajo intencionalmente para executar essas tarefas primeiro, para eu entregar essas tarefas primeiro. Porque eu sei que a minha energia tá baixa. Eu sei que eu tô num dia que não é um dia bom, não é um dia criativo, não é um dia de entusiasmo, não é um dia na qual eu tô florindo, sabe? Na qual eu tô exalando a minha maior energia. Diante disso, eu faço aquela escolha de fazer aquele mínimo, né? E aí, fora isso, eu vou estar trabalhando para observar meus pensamentos, observar a minha mente, sabe? Me colocar como protagonista da minha história e não como vítima das histórias que eu conto para mim mesma. Porque se eu me coloco como vítima, eu entro num lugar péssimo, horrível. Eu entro num lugar onde eu vou cada vez mais minar a minha energia, minar a minha autoconfiança, minar o meu autoamor. Eu cada vez mais vou me destruir. Eu sei porque eu acabo às vezes entrando, eu não vou mentir pra você que eu não tenho quedas, eu acabo entrando e fico nesses pensamentos. E o meu corpo começa a somatizar de diversas maneiras. O meu rosto fica inchado, meu corpo, minha barriga fica inchada. Enfim, eu fico indisposta. E o quanto a gente precisa entender e se conhecer neste movimento para que a gente possa cortar, cessar. E é uma decisão e uma ação, sabe? Eu não quero sentir, eu vou fazer diferente. E aí é saber você fazer mesmo, sem vontade, levantar e fazer, né? Ainda até hoje nos meus stories eu falei assim, eu vim para cumprir meu plano, porque o plano é seguir o plano. A vontade eu não sei onde ela tá. Eu vou achar ela por aqui. Pergunta se eu achei. Não achei. Não achei a vontade de ir hoje na academia. Não achei ainda a vontade por enquanto. Tô aqui. Eu sei que pode ser que eu encontre ela hoje, pode, mas pode ser também que eu não encontre. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Quando eu aprendi também a aceitar esses meus dias maus, aceitar esses dias que eu estou mais xixelenta, eu saí desse lugar de me culpar, sabe? Chega de se chicotear. E eu, nossa, sendo sincera, eu tenho esse lado autoritário, eu tenho esse lado de disciplina, constância, às vezes até sou um militarismo, sabe? Comigo mesma. Às vezes eu acho que eu preciso ser muito punitiva comigo mesma. Mas desde que eu mergulhei nos conhecimentos da Louise Hay, Joe Dispenza, esse processo de autoconhecimento que eu tô fazendo comigo mesma, eu aprendi que pode ser mais leve, que eu posso me acolher, que eu devo, aliás, me acolher. E neste movimento de acolhimento, eu trabalho a aceitação. De aceitar com leveza aquilo que eu não consigo mudar. Aquilo que
não está ao meu alcance. Aquilo que foi feito e que por mais que me machucou, foi o que foi feito. Eu preciso aceitar. Porque quando eu aceito, depois do passo da aceitação, eu sou capaz de perdoar. Mas se eu fico aqui no passo da murmuração, contestando, ruminando, no passo da ruminação, eu falo. Ai, como é, né? A gente para ali e fica ruminando, ruminando. Eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia... Quando eu saio desse passo da ruminação e entro no passo da aceitação, e eu trago essa leveza, eu sou capaz de dar o próximo passo, que é o passo do perdão. Eu já falei em outros vídeos aqui que o perdão ele é fundamental não para os outros. Até mesmo a aceitação não é para os outros, é para mim. E aí lembra que tanto o perdão quanto a aceitação não significa que você concorda com as coisas que foram feitas, com as coisas que foram ditas, com as coisas que aconteceram. Simplesmente você aceita e decide seguir porque você não consegue fazer nada para mudar aquilo. Entende? Então, quando você tem essa lente, você começa a agir de uma forma mais leve, aceitando e perdoando, para poder você seguir de uma forma presente e consciente. E aí aqui eu também venho com alguns comandos para mim mesma, no sentido de que eu peço, sabe, para Deus, que Ele me dê forças para fazer o que precisa ser feito, que Ele me dê sabedoria para poder agir diante das coisas, que eu possa me sentir protegida e guiada por Ele, que eu não estou sozinha, porque por mais que eu esteja carente, porque lembra, eu estou muito mais carente nesses dias, é como eu estou me sentindo hoje, eu me lembro, eu faço esse exercício para mim mesma, que eu não estou sozinha, que Ele está comigo, que Ele está me protegendo, que Ele está me guiando. E o quanto é importante eu me lembrar disso, sabe para quê? Para eu encher meu copinho de coisas boas, para eu encher de sentimentos positivos. Porque aqui esse copinho tá bastante xixelento. Então, à medida que eu começo a colocar e nutrir ele de coisas boas, é isso que eu vou reverberar, lembra? Então, o quanto é importante a gente olhar para isso. Uma outra coisa que eu quero falar para você também, nesses dias, procure olhar as coisas que você está consumindo. Por quê? Porque além de ser um gatilho para você ou ficar com a energia mais baixa, ou potencializar a sua energia. Eu falo que nesses dias que a mente está cheia, eu procuro não estar olhando as coisas que vão me fazer me comparar, que vão fazer com que eu me diminua, que vão fazer com que eu tenha um olhar que não seja um olhar positivo diante das coisas. Então, quanto é importante a gente olhar isso. Então, cuidado para você não se perder no celular, assistindo as coisas, sabe? Porque esse acaba sendo um ambiente que não vai corroborar tanto assim nesses dias mais desafiadores. Eu procuro me silenciar, né? Ficar um pouquinho mais voltada para mim, eu procuro ler um pouco mais, porque eu sei que na leitura eu vou encontrar conteúdos que corroboram com a minha jornada. Né? Na internet pode ser que eu me depare com alguns conteúdos que não vão ser tão positivos assim, né? Então, quanto a gente regular este ambiente é de nossa responsabilidade. Outra coisa também é você não buscar o consolo na comida, tá? O quanto é importante a gente entender isso e não buscar esse consolo na comida. Por quê? Por muitas vezes eu tô falando de mim, né? Busca esse prazer, busca essa dopamina, busca essa tranquilidade que acaba que a comida traz, sabe? Essa sensação de prazer momentânea que a comida traz. Então, procure fazer escolhas mais limpas nesses dias, por mais que o seu desejo seja a busca por um alimento mais palatável, mais gostoso, mais saboroso. Essa é uma forma de você forjar sua própria carne, sabe? Hoje eu tô em jejum, sigo em jejum até agora, vou abrir daqui a pouco no meu almoço e vou me nutrir dessa maneira e vou me policiar nas minhas escolhas ao longo do meu dia. Eu noto que quando eu tô nesses dias, ou então quando eu tô prestes a ficar menstruada, eu noto que eu acabo tendo um paladar um pouco mais em busca desse prazer, né? Por mais que eu me permita, às vezes sim, tá? Eu não vou mentir pra você que eu me permito, que nem acabei que ontem comi uma pipoca doce com os meninos.
Mas eu sei que essas escolhas me colocam numa rodinha do rato, principalmente em relação ao que é meta minha, em relação à minha perca de peso, em relação aos meus objetivos com o meu corpo, né? Então eu procuro me policiar nesse sentido para que eu não caia, para que eu não fique nesse loop de ficar nessa rodinha do rato e não sair, e não ter resultados em relação ao meu corpo, porque senão a gente entra naquele movimento de soma zero, na qual eu treino muito, mas eu como muito. Então acaba que eu não tenho resultados. E para quem quer emagrecer, a gente sabe que a boca é o primeiro passo, né? O passo mais fundamental para que a gente alcance o nosso resultado em relação ao emagrecimento. E nós temos o péssimo hábito de buscar o consolo na comida, né? E eu falo que a gente precisa lembrar que a comida não vai nos consolar, muito pelo contrário, ela vai nos deixar mais gorda. Ela vai nos deixar mais longe daquele objetivo que a gente tem. Então, que a gente possa, sim, saber a medida certa de usar isso como algo que favorece, mas não perder a medida, não perder a linha e entrar nos exageros, né? Saber os dias que a gente vai ter as concessões. Porque não é para ser também uma coisa, né? Não. É para ser algo que seja sustentável, gostoso de se viver. Tá? Então que a gente possa fazer escolhas tanto do nosso ambiente, tanto do que a gente consome e consome, né? Porque que a gente consome dessas formas, tanto pelos olhos, quanto pela boca, quanto pelos ouvidos. Cria uma playlist de músicas que sobe a sua energia. Eu tenho umas músicas que eu adoro. Eu vou deixar uma listinha aqui para vocês aqui embaixo, tá? De 3 músicas que eu adoro. Vou deixar as 3 músicas aqui, uma é Já É Meu, outra é uma playlist da Vibração nas Alturas. Eu vou deixar aqui pra você também. Eu tenho certeza que vai corroborar. Ou então põe um louvorzão, eu falo que também um louvorzão acaba que a gente se enche, né, da palavra, de coisas boas, de fé, pra gente poder encher nosso tanque aqui, para que a gente possa seguir. Hoje, na hora do treino, eu estava acabando consumindo um conteúdo, que geralmente eu escuto um conteúdo quando eu tô treinando. Mas hoje eu estava com a cabeça tão cheia que eu falei, não, vou colocar música. E aí eu coloco uma playlist da alegria, de músicas alegres, músicas que me elevam, né? Não vai colocar música também que vai te pôr lenta, que vai te pôr para poder ficar remoendo as coisas do passado, tá? Então, se policia nisso, porque até isso influencia também no seu dia, hein? Presta atenção no que você vem consumindo. Uma outra coisa que eu faço para mim mesma é me lembrar que eu preciso confiar mais, que eu preciso continuar caminhando. E mesmo sem entender, sabe? Mesmo sem ter a visão inteira do caminho, eu tenho um Deus que está comigo, me guiando, me protegendo, me direcionando e que vai abrir as portas necessárias, vai me trazer as conexões necessárias, vai trazer a provisão necessária, que nada, absolutamente nada vai me faltar. E que eu sou capaz de agir, eu sou capaz de fazer, que eu preciso aprender a confiar, soltar e agir. E quando eu me nutro disso, eu venho e eu ajo, e eu continuo, e eu me acolho, e eu sigo depositando coisas boas no meu copinho. E aí o quanto também eu lembro para mim mesma que eu preciso soltar. E soltar para poder me despedir desses sentimentos, porque à medida que eles vêm, é um convite para eu poder laborar sobre eles também, né? E aí eles vêm, eu laboro e solto. Por quê? É um processo que eu tô passando de luto, do novo, de encerramento de ciclos. E à medida que eu olho para tudo isso, lidando com situações de pessoas externas, diante do meu negócio, diante dos feedbacks que a vida tá me dando. E aí, diante de tudo isso, eu pego e olho e falo assim, eu preciso confiar, eu preciso soltar. E aí, à medida que eu faço isso, eu também me abro para o novo entrar. E aí eu falo para mim mesma que é seguro deixar o novo entrar. E que eu posso me abrir para esse novo. E que à medida que eu tenho a coragem de ir caminhando para esse novo, o caminho ele vai se abrindo. Mesmo sem eu entender. Eu só preciso confiar. Então, o quanto é importante a gente olhar para esses dias ruins, sabe? Parar de colocar eles para debaixo do tapete. Parar de achar que a gente é ruim, culpada, maldosa, incapaz.
porque a gente está sentindo tudo isso. O quanto a gente precisa começar a construir um caminho novo diante da nossa mente, diante de nós mesmas, em relação a esses dias ruins. E mostrar que tá tudo bem a gente seguir. Eu noto que hoje as minhas quedas elas são cada vez menores. E isso é muito positivo. Eu sei que vai continuar tendo, porque é aquilo que eu te falei, né? Vão chegar outras situações. Mas eu olho para a Michelle de antes e situações que me aconteceram nesses últimos dias, nesses últimos tempos, eu ficaria reverberando, eu ficaria ruminando muito mais tempo. Eu ficaria muito mais xixelenta diante disso, né? E aí o quanto é importante eu entender que eu tô evoluindo e reconhecer isso para mim mesma. Por muitas vezes a gente não reconhece isso, a gente não olha para isso. Sabe, eu venci esse dia. E aí fazer um overview do seu dia, no final do seu dia, e falar assim: poxa, Mica, você acertou nisso, nisso, nisso. Você pode fazer melhor nisso, 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 sabe? E aí quando você começa a olhar o seu dia e ver as escolhas que você fez e tem um olhar empático para o seu dia, diante das situações que estão acontecendo, você se nutre, você segue lançando coisinhas boas aqui pro seu copinho. E eu falo que aí, à medida que a gente vai lançando essas coisinhas boas, a gente vai limpando esse copinho. E aí a tendência é com que isso cada vez mais se torne presente no nosso dia. E aí uma coisa que eu aprendi no meu retiro de Vipassana, que é dos 10 dias em silêncio, é que tudo passa. E tudo passa mesmo. O quanto a gente precisa acreditar nisso, que vai passar. Tanto a coisa boa, quanto a coisa ruim. Vai passar. E aí lembra, olha para o seu histórico, olha para o seu passado. O seu histórico vai te mostrar isso, que tudo passa. Você só precisa continuar. Você só precisa não desistir. E se você deseja viver algo novo, você precisa fazer coisas novas. Ter um diálogo interno diferente. Ter ações diferentes para com você mesma. Ter os seus inegociáveis muito claro. Porque diante disso você começa a fazer coisas diferentes. Aí você para de ficar só deitada diante desses dias ruins. Você para de ficar como vítima desses dias ruins. Você se acolhe. Você aceita esses dias ruins, se acolhe, mas você segue. Segue fazendo o mínimo que você pode diante daquilo que você está vivendo. E aí assim você mostra para você mesma que você é capaz, que você cumpre seus combinados, que você segue mesmo diante dos dias difíceis, se acolhendo, se amando, se perdoando, se aceitando. É isso. Eu espero do fundo do meu coração que ter gravado esse vídeo num dia xixelento possa te servir de inspiração, que tá tudo bem não estar tudo bem. E o que você precisa fazer diante desses dias. E seguir o plano, mesmo de uma forma um pouquinho mais leve, se amando, se perdoando e se aceitando. Combinado? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.